Olá, hoje a gente vai estar aqui no nosso segundo vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre equações, que é o tópico 2.5 do edital. E ao longo desse vídeo a gente vai passar por todos os tópicos, todas as informações importantes, de uma forma mais resumida. E só adiantando, todos os tópicos que são a resolução de problemas, o 3, o 4, o 6, a gente vai ver na prática depois, na aula de exercícios. Na aula de exercícios, a gente vai fazer só os exercícios de Picard que tem a ver com equações. Então vamos nessa. Nessa primeira parte, ele fala sobre resolução de equação do primeiro grau. Equação de primeiro grau não tem muito segredo. Ela quase sempre vai vir nesse seguinte formato, onde o y é igual a vezes x mais o b, onde x é incógnita. Sabe aquelas questões, por exemplo, que passou-se um certo tempo, passou-se uma hora e um homem produziu R$ 1.000. Passaram-se 3 horas e um homem produziu R$ 3.000. E na hora zero ele já tinha R$ 500. Isso da hora zero, se a gente tomar essa hora como x, vai ser o b, porque vai ser exatamente o valor final de y quando x for igual a zero. Então ele sempre vai te dar algumas informações, você sempre vai tratar a informação que você quer encontrar como x e a informação que é o resultado como y, e vai simplesmente substituir. Nesse caso, dando uma equação qualquer, y é igual a 3x mais 2, por exemplo. No começo da noite, um homem tinha R$ 2. Aí a cada hora que passa ele faz R$ 3. Aí, nesse caso aqui não faz sentido, mas quando você substitui o valor que você quer encontrar no x, que é incógnita, você encontra. Então, y é igual a 3x mais 2, na qual x é igual a menos 1. Quando você substitui, faz a soma, o y final é menos 1. E é basicamente isso a resolução de equação do primeiro grau. Você analisa o que o problema está falando, monta dessa forma e decide o que é cada coisa. Quando você substitui e fizer as contas, você acha a resposta. Esse 2.5.2, que é resolução de sistema de equações, é nada mais nada menos do que ele vai te dar, por exemplo, duas situações em que, sabe aquelas questões de você tem 3 bolas de sorvete e você tem 2 refrigerantes, e aí a soma desses dois valores dá R$ 10. Que é literalmente o exemplo que eu estou dando aqui embaixo. Ó. Você descobrirá uma incógnita e substituirá na equação não utilizada. Esse exemplo, da bola de sorvete e do refrigerante. Tem um outro que é clássico, que é, por exemplo, 2 coxinhas e 3 refris. São R$ 7. 5 coxinhas e 2 refris. São R$ 12. Você quer descobrir o quanto que é cada. E aí, quando você volta para esse exemplo aqui, que é como as questões normalmente vão ser, o x e o y nada mais vão ser do que as coxinhas e o refri, e o A, B, D, essas letras que sempre mudam são esses valores. Então, por exemplo, vamos chamar coxinhas de x e refris de y, que é exatamente o que eu fiz aqui embaixo. Esses valores diferentes essas letras diferentes são exatamente os valores diferentes. 2x, ou seja, 2 coxinhas, mais 3 refris, ou seja, 3y, é R$ 7. E embaixo, 5 coxinhas, 5x, mais 2 refri, 2y é igual a 12. O que você vai fazer aqui é o seguinte, independente de você pode multiplicar essa equação na esquerda e na direita da forma que você quiser. Por exemplo, x é igual a 7. Se você multiplica os dois lados por 2, fica 2x é igual a 14. Percebe que continua sendo verdadeira? Isso sempre vai acontecer. E aí o que você vai querer fazer é tirar um desses valores, ou x ou y. Isso você vai fazer igualando a equação de cima e de baixo e subtraindo. O que eu quis fazer aqui foi o seguinte. Eu sei que o y aqui tem um 3 e embaixo tem um 2. E o 5 ele é maior do que o 3, então vai ser mais fácil lidar com y. Basta que eu multiplique o 3 por 2, que vai dar 6, e o 2 por 3, que vai dar 6, como se fosse um MMC entre esses dois valores. E vai ficar 4x mais 6 é 14, basta multiplicar tudo por 2, e 15x mais 6y é igual a 36, basta multiplicar tudo por 3. Tomando a equação de baixo menos a de cima, o 15x vai ser menos 4x, vai dar 11x, e o 6y vai desaparecer. O 36 menos 14 vai dar 22. A gente vai encontrar que 11x é igual a 22. X é igual a 22 sobre 11, x é igual a 2. E aí você pode substituir na uma ou na outra, porque você já encontrou o valor de x. Então qualquer uma das duas vai te dar o valor de y. Voltando na primeira, 2x mais 3y é igual a 7. O x é igual a 2, 2 vezes 2 mais 3y é igual a 7,
3y igual a 7 menos 4, e y no final das contas vai ser 1. E é mais ou menos isso. Ele pode até te dar, por exemplo, 2 coxinhas mais 3 refris mais 2 pastéis. É um determinado valor. Só que você sempre vai ter que ter ou um número igual de incógnitas x, y, z e de equações, por exemplo, essa equação 1 e essa equação 2, ou se ele te der um número maior de incógnitas do que equações, normalmente vai ser situações que você vai ter que encontrar uma igualdade. Por exemplo, tem algumas questões que ele te dá 2 coxinhas, 3 refris e 5 salgados. E aí embaixo ele dá a mesma coisa. No enunciado ele pergunta quanto que é a soma dos 3. Isso você vai ter que multiplicar por um valor que quando você soma, fica, por exemplo, 10 de um mais 10 do outro mais 10 do outro. Você vai colocar o 10 em evidência, vai ficar o 10 vezes x mais y mais z, e é igual a um determinado valor. E aí você vai encontrar quanto que é a soma dos 3. Você não precisa achar um por um. Se ele pede a soma dos 3, a soma dos 4, a soma dos 5. Mas são diferentes situações. Então você vai ter que fazer diferentes coisas. Na 3 e 4, como eu disse, a gente vai ver na resolução de exercícios. Na 5, essa questão de inequação, a primeira coisa que você tem que saber são os sinais. Porque você saber tudo e confundir esse tipo de coisa, dá tudo errado. A gente vai considerar o seguinte conjunto. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que é basicamente os conjuntos dos naturais, sem excluir o 0, até o 6. Esse símbolozinho, que parece um V de lado, ele significa maior que. Mas como que você... Mas você, obviamente, já viu esse que é para o outro lado, né? Então, como que você vai saber qual que é qual? Como que eu decorei? A boca, ela sempre vai querer comer o maior, que ela quer comer. Então, essa parte que é maior, que a boca está comendo, sempre vai ser a maior. A boca aberta sempre come o maior. E a mesma coisa do de baixo. A diferença do de baixo para o de cima é que esse vai ser maior ou igual. Ou seja, se for um valor, por exemplo, maior ou igual a 4, o 4 também está nesse intervalo que ele quer. Agora, se for maior que 4, o 4 não entra. Lembra daquela linha dos conjuntos? Esse daqui não é a bolinha fechada? Esse daqui é o maior ou igual que esse valor. E esse daqui é o maior, porque esse valor não vai participar. Entendeu? E aí vamos seguir e vamos ver os exemplos. Se o x for maior que 4, considerando, claro, esse conjunto, o x ele pode ser o 5 ou pode ser o 6, porque é maior que o 4, mas o 4 não entra. Se o x ele é maior que o 2, porque a boquinha está virada para ele, e menor que o 4, porque a boquinha está virada por 4. O 2 não pode ser, o 4 não pode ser. Está entre um e outro e não é nenhum dos dois. Ele só pode ser o 3. O x é maior ou igual a 0. Ele é maior que o 0, mas ele também pode ser igual. Então é o 0 e todos os valores que são maiores que ele. Então x pode ser qualquer valor nesse conjunto. Agora, em relação às equações do primeiro grau, a gente vai interpretar a questão e no final das contas ela vai estar do seguinte formato. Sempre vai te dar uma determinada situação. Por exemplo, essa na primeira hora do dia, um homem faz 10 reais. Na terceira hora do dia, ele faz 35 reais. Você vai fazer a equação no primeiro grau, em que o x, como é a primeira hora, é 1, e o primeiro y é 10. Como na terceira hora o y vai ser 35, vai encontrar o valor de A mais B. E ele te pergunta a partir de qual hora que a produção que ele vai fazer vai, por exemplo, superar os 60 reais. E basta você pegar essa equação com A e com B e colocar que é maior ou igual, ou menor ou igual, ou maior ou menor do que o valor que ele quer. Então, a cada uma hora, o cara produz 10 reais. Quer saber quando que vai ser maior que 35 reais? Nas 2 horas vai ser 20, nas 3 horas vai ser 30, nas 4 horas vai ser 40. Ou seja, nas 4 horas que ele vai ter um valor maior do que 35. Vai ser basicamente isso. Você vai ter que basicamente só isolar o y, que vai encontrar que a x mais b menor ou igual ou maior ou igual. Maior ou igual no caso se ele estiver chegando em um valor, cada vez aumentando. E o x sempre vai ser dado por isso daqui, e basta você substituir isso daqui do meio. Por exemplo, no conjunto S, quais números obedecem a isso daqui? Isso seria, por exemplo, um cara começa com uma determinada quantidade de dinheiro e vai perdendo com o tempo. Quanto que essa quantidade vai ser maior que 16? Mas nesse caso não é. Então, 9x menos 20 é maior ou igual a 16. Você vai passar o 20 para lá somando, porque aqui está subtraindo. 9x é maior que 36. X é maior ou igual a 36 sobre 9. X é maior ou igual a 4. Logo, o x pode ser o 4, o 5 ou o 6, porque obedece
o requisito que a gente colocou anteriormente. Parte 6, como disse, a gente vai ver nas questões. Agora, 7 é a equação de segundo grau. Equação de segundo grau, segundo graus aqui está errado, né? Mas a equação de segundo grau, ela é uma coisa que assusta às vezes. É, porque é uma coisa nova, uma coisa grande e principalmente a questão da resolução em Bhaskara. O que você precisa aprender basicamente? Essa aula aqui é uma aula que para você entender tudo, também vai ter que ver a aula de funções, para saber como o A, o B e o C se comportam em um gráfico. Mas eu vou falar agora das coisas importantes. Para você poder resolver uma equação de segundo grau, o que você vai precisar basicamente é de Bhaskara. Por quê? Para você encontrar as duas raízes, você vai colocar o que é cada número. Por exemplo, y é igual a 2x ao quadrado mais 4x menos 5. O a é o 2, porque está multiplicando x ao quadrado. O b é o 4, porque está multiplicando x. E o menos 5 é o c. Aí, por exemplo, se você tiver o seguinte caso, 2x ao quadrado mais, por exemplo, dx mais 4x menos 5. Quando você colocar em evidência, não vai ficar d mais 4 vezes x? Então, esse d mais 4 vai ser o b. E na hora de fazer o Bhaskara, como está multiplicando o x, ele é o b, e você vai substituir. E aí, para você poder encontrar essa raiz, você vai usar algumas estratégias. A principal delas é o Bhaskara. Basta você substituir aqui e você vai encontrar as raízes. As raízes vão ser dadas por menos b, mais ou menos o delta, no qual o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, e tudo isso dividido por 2a. Essa equação aqui, essas informações, realmente tem que decorar, não tem muito para onde correr. E elas são muito importantes, muito importantes. Pelo menos umas 3, 4 questões por ano você vai usar ela. E não só em equações e funções. Sempre que ele te dá uma equação, pode ser até mesmo em geometria plana, e você tem que encontrar os possíveis valores, você vai acabar recorrendo à básica. Então, é decorar e colocar em prática, porém não é uma coisa difícil, que você pega o jeito com o tempo. Basta substituir e encontrar as raízes. Então, achou uma equação de segundo grau? Substitui em Bhaskara e você acha as respostas automaticamente. Agora, algumas outras observações. A segunda é em relação ao delta, ou discriminante, que é exatamente esse triângulozinho. O que acontece? A gente vai entender isso melhor quando a gente ver as aulas de funções. Porém, o que você tem que saber é o seguinte: se o delta ele é menor que o zero, ele não vai possuir uma raiz real. Por quê? Porque quando a gente vê as aulas de funções, a gente sabe que a raiz é quando a função toca o eixo x. Então, por exemplo, nesse caso daqui, o delta é maior que zero, porque possui duas raízes, porque está passando duas vezes pelo eixo y. Se o delta for igual a zero, ele só vai ter uma raiz. Ou seja, ele vai ter o seguinte comportamento. Isso, claro, supondo que o a é maior que zero, né? Que a gente vai ver mais para frente, não precisa se preocupar. Que ele tem apenas uma raiz. Mas se é menor que zero, ele não possui nenhuma raiz real. Ou seja, a função em momento nenhum toca o eixo x. E ela não possui nenhuma raiz. Isso é basicamente o que você precisa saber para poder resolver essa questão. Vão ter algumas questões que vão perguntar a partir de qual valor isso é possível. E aí não vai dar para poder achar as raízes. Você vai ter que trabalhar com delta, porque você sabe que se esse valor for menor do que zero, é impossível achar qualquer raiz. Então é meio que a partir disso que você vai pensar. No exercício a gente vai entender melhor. A terceira parte é o seguinte: x1 e x2 são as raízes, que no caso elas vão ser dadas por menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Não, sobre 2a. Isso mesmo, estou ficando maluco já. E uma delas vai ser o menos b mais a raiz do delta, e a outra vai ser o menos b menos a raiz do delta. O que você precisa saber é o seguinte: aquela coisa de soma-produto é por quê? A soma das raízes, x1 mais x2, é dado por menos b sobre a. Lembra aqui, ó, tem um ax ao quadrado mais bx mais c? A soma das duas raízes que essa equação possui vai dar menos b sobre a. E o produto delas vai dar c sobre a. Tem gente que gosta de usar isso para poder chutar as raízes. Porque, por exemplo, x1 mais x2 é igual a 5. Só que x1 vezes x2 é igual a 4. Quais são os dois valores que obedecem isso daqui? x1 mais x2 igual a 5? 4 mais 1. x1 vezes x2 igual a 4, 4 vezes 1. Porém, eu prefiro fazer o Bhaskara porque pode ser, porque nem sempre você vai conseguir pensar na hora.
Mas algumas questões vão pedir isso. Elas vão te dar, às vezes, um ponto, elas vão te dar a soma das raízes, elas vão te dar o produto. Isso é uma coisa que você tem que saber. Mas de onde que veio isso daqui? Isso vem porque toda equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c com um a diferente de zero, ou seja, o b pode ser igual a zero e o c pode ser igual a zero, mas o que vai mudar? A gente vai aprender depois na aula de funções. Ela pode ser escrita como y é igual a vezes x menos x1, esse daqui está errado, vezes x menos x2, na qual x e y, esse y e esses 2x, são um determinado ponto na função. Pode ser o ponto máximo, pode ser o ponto inicial, qualquer ponto, qualquer x, qualquer y que você encontrar. E x1 e x2 são as raízes. Como que eles costumam cobrar isso? Eles te dão, por exemplo, uma ponte. E aí essa ponte tem uma determinada altura máxima a partir de, sei lá, 90 metros. O y é a altura máxima. E o x é essa distância da origem que ela vai ter essa altura máxima. E esse x1 e x2 nada mais vão ser do que a primeira raiz que você vai pegar, que normalmente é o ponto onde a ponte começa, e o x2 é lá no final, é o último ponto. E aí quando você substitui isso, você vai encontrar o a. Por quê? Porque o a vai ser dado por y dividido pela multiplicação dessas duas coisas. E a partir desse a, você consegue voltar para essa equação e fazer e descobrir qual que é a função. O que você precisa fazer é só deixar o y e o x intacto, mas a primeira raiz e a segunda raiz você substitui. E é basicamente isso. O 8 e o 11, já adiantando, a gente vai aprender na prática. 9. A gente sempre assusta assim, equação biquadrada, tal, equação de segundo grau já é difícil, como é que eu vou fazer essa biquadrada? As biquadradas, elas são simples, porque elas sempre vão possuir algum ax ao quadrado. Claro, não necessariamente vai ser o x, não necessariamente vai ser o a, mas elas vão ter uma incógnita elevada a 4. E para você eliminar ela, basta você transformar o x ao quadrado em y, ou em qualquer outra incógnita que você queira. Mas aí você vira e pensa, isso aqui é a quarta, isso daqui não é ao quadrado. Você lembra que se x ao quadrado é igual a y, então basta fazer os dois ao quadrado, vai ficar que x à quarta é igual a y ao quadrado, que é exatamente o que a gente faz aqui embaixo. Então vai ficar aqui ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Transformando x ao quadrado em y, vai ficar ay ao quadrado mais by mais c igual a zero. Você vai fazer o Bhaskara e vai encontrar as raízes. Quando você voltar a 1, que é essa equação, você vai descobrir as raízes corretamente. Por quê? As primeiras raízes dessa equação que você encontrou não é da equação inicial, não é da equação biquadrada. É da equação que você substituiu para dar para fazer por Bhaskara, porque sem ele você não teria conseguido fazer. Por exemplo, x ao quadrado menos 41x ao quadrado mais 400. X à quarta, na verdade. X à quarta você não vai saber o que fazer. Então você coloca x ao quadrado igual a y, que vai ficar aqui y ao quadrado menos 41y mais 400 é igual a zero. Fazendo Bhaskara, você vai encontrar que o determinante é 81, raiz de 81 é 9, menos b vai dar 41, 41 mais ou menos 9 dividido para 2. As duas raízes, no caso y e y2, vão ser 25 e 16, que são muito sugestivas, né? São as raízes quadradas de 5, que são o quadrado de 5 e o quadrado de 4. Então, voltando à primeira equação, em que x ao quadrado é igual a y, a gente vai ter x ao quadrado é igual a y1, x ao quadrado é igual a 25. X é igual a mais ou menos 5, ou seja, a primeira e a segunda raiz são mais 5 e menos 5. Depois, x ao quadrado é igual a y2. A gente vai ter que x ao quadrado é igual a 16. A gente vai ter que x é igual a mais ou menos 4, que são as raízes 3 e 4. Então, no total, eles vão ter 4 raízes. Se por algum acaso chegar em, por exemplo, x ao quadrado é igual a menos 25, x é igual a raiz de menos 25, isso daqui não pertence aos reais. Então, você não considera isso daqui como uma raiz. Então, se fosse uma questão, por exemplo, e você chegasse que a outra raiz é essa, basta você colocar que ele realmente só vai ter duas raízes, porque as raízes reais são as que importam. Até existe, mas a gente não considera como raiz, porque Picasso só considera o universo dos reais. Agora, a última parte. A maioria das questões disso de equações irracionais, elas vão seguir um padrão. E aí você vai só seguir um passo a passo. Isso daqui, a primeira vez, talvez assuste, mas você fez a primeira, a segunda, a terceira, você percebe que é tudo igual e que fica mais tranquilo. Você vai olhar para a equação irracional que ele te deu. Você vai levar ambos os lados pela índice da raiz. Por exemplo,
Raiz quadrada vai ser o quadrado. Raiz cúbica vai ser o cubo. E por aí vai. Você vai passar tudo para um lado e vai igualar a zero. Normalmente você vai encontrar uma equação do primeiro grau, do segundo grau, talvez do terceiro grau, mas aí eu acho uma raridade. Você vai encontrar as raízes fazendo Bhaskara, simples, e você vai testar as raízes na equação inicial. É aqui que é a pegadinha, é aqui que é a verdadeira dificuldade. Por quê? Nem sempre as raízes que você encontra vão ser raízes que vão funcionar de verdade. Vão ser raízes que vão ser reais. Então, por exemplo, se na hora que você substitui na primeira equação que ele te deu, você encontra uma raiz de número negativo, como por exemplo, raiz de menos 2, ou uma igualdade falsa, por exemplo, 1 é igual a 3, ou 0 é igual a 2, a raiz testada ela não pertence aos reais. Logo, ela não é uma raiz. Então você pode até ter encontrado 3 raízes, mas na hora que você testa, só percebe que só tem uma, que só tem duas, que não tem nenhuma, e aí que o pessoal erra. Por exemplo, x ao quadrado mais 5x é igual a 14 menos 12x. Isso daqui caiu na prova de 2024. Você vai elevar os dois números ao quadrado. X ao quadrado mais 5x ao quadrado, raiz, é igual a 14 menos 2x ao quadrado. Você basicamente vai só cortar, vai ficar x ao quadrado mais 5x é igual a 196, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 56x, mais o quadrado do segundo, 4x ao quadrado. 3x ao quadrado menos 61x mais 196 é igual a zero. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Aplicando Bhaskara, você encontra que x1 é igual a 4 e x2 é igual a 98 sobre 6. Para você descobrir se esses dois realmente são raízes, basta você fazer o teste na equação inicial. Se você substitui e realmente fica que um valor é igual ao outro, é raiz. Mas, se você encontra dois valores diferentes ou uma raiz de número negativo, você descobre que não são raízes. Esse tópico, ele é um tópico até que simples, só que ele é um tópico fundamental para poder fazer qualquer outra questão. A gente conseguiu ver tudo isso daqui em apenas uma aula, mas o que vai fazer a diferença mesmo são as questões para poder colocar isso em prática. Questão teórica, tudo que precisa saber você já sabe. Agora, na prática, você vai pegando a malícia e vai se acostumando. Mas é isso, um abraço. Os materiais estão na descrição e precisando, estou à disposição.